Movimento e Cultura Popular. Mande seu alô através do nosso WhatsApp 99156-1353. 99156-1353. Acesse nosso site www.informepopular.com. Entrevista Alternativa. Em Boa Vista, exatamente 12 horas e 37 minutos. Muito obrigado por você que está sintonizado na 107,9 FM, a serviço da vida e da cidadania. E na entrevista alternativa de hoje, eu recebo a visita do Fabiano Xavier, ele que é presidente da União Geral dos Trabalhadores, aqui do estado de Roraima. Boa tarde, Fabiano, seja bem-vindo ao programa Informe Popular. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio. Vamos lá. Fabiano, a UGT é uma central sindical que hoje ela representa qual segmento, quais os trabalhadores aqui no estado de Roraima? Então, Paulo, nós estamos aí com os sindicatos trabalhadores da construção pesada, temos o sindicato dos garçons, dos comerciários, dos radialistas, temos sindicatos taxistas, temos sindicato, representamos aqui também através sou o atual procurador da Federação Nacional dos Trabalhadores AC Conservação e Serviços Terceirizáveis, também da Confederação dos Trabalhadores Terceirizados, e estamos nessa luta aí, né, além dos mototáxi também que entraram com a gente aí recentemente, né? E a nível nacional, a UGT, ela tem uma representatividade em quais categorias, mais ou menos? Assim, as principais. A União Geral dos Trabalhadores, a gente representa grande parte, em nível nacional, trabalhadores seletistas. Temos a presença de trabalhadores públicos também do setor público, dentro da UGT, mas a grande parcela seria trabalhadores seletistas, né? Então, estariam envolvidos aí com a gente. Sim. Aqui em Roraima, você citou aí, nós temos uma situação muito delicada, a respeito dos terceirizados, né? Trabalho terceirizado. A UGT faz um diálogo bastante amplo, né, com os terceirizados. Como é que se encontra esse segmento aí de trabalhadores? Nossa, Paulo, é um verdadeiro problema hoje do estado de Roraima. Veja só, a terceirização da mão de obra é um tema que vem sido bastante debatido pelo governo federal, regulamentado e com a presença cada vez maior dentro do setor público, da terceirização de mão de obra. Aqui em Roraima nós temos aí a situação de que trabalhadores que prestam serviço para o governo do estado estão há 6, 7 meses sem receber seus salários, seus respectivos salários. Acontece, Paulo, como é sabido, isso aí já é uma longa história, né, que nunca acabou. É uma história que se arrasta aí há alguns anos, é uma história que o governo contrata, o governo tem o recurso alocado, ele faz um processo licitatório, no entanto, não cumpre isso com as empresas, e as empresas, por sua vez, não cumprem isso com os trabalhadores, né, ficando impossibilitado aí a situação de poder dar um retorno para esse trabalhador. A gente já vem prestando aí através da imprensa, jornais, televisão, informando aos trabalhadores o que deveriam fazer. A gente sabe quando a empresa atrasa por mais de 30 dias o salário, o trabalhador ele entra numa situação diferente. Ele entra numa situação onde ele pode dar a justa causa no seu contrato de trabalho. Ou seja, se o trabalhador erra, se ele comete algum delito, algum erro, algum deslize dentro da empresa, ele é punido. Punido com a dispensa por justa causa. Nesse caso, estamos falando da dispensa da empresa pelo trabalhador por justa causa, mas isso é feito só judicialmente, através da rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, a gente tem orientado isso aos trabalhadores que prestam serviço
a essas empresas que tomem essas medidas. Porque ficar 5, 6, 7 meses sem receber, 8 meses sem receber, eu não consigo entender. Eu já até conversei com algum deles, Paulo. Eles me falaram o seguinte, não, Fabiano, a gente não tem interesse em sair do emprego. A gente só quer receber. A gente vê que existe a boa-fé do trabalhador em permanecer. Eles não querem prejudicar a situação, mas querem receber. E o governo fica fazendo esse... Sabemos também da questão que envolve a empresa no que diz respeito lá ao processo licitatório, que a empresa tem, no caso, o órgão contratante tem até 90 dias para efetuar o pagamento, ou seja, a empresa tem que ter um recurso para garantir esses 3 meses aí de inadimplência por parte do poder público. Isso aí não acontece. Quer dizer, quais foram as ações efetivas que essas empresas também tomaram contra o órgão contratante que não a paga? Então, é uma cadeia que a gente não tem de ausência de respostas que culmina nisso aí. A gente já teve situação onde o trabalhador foi dispensado por justa causa, por não ter cumprido sua carga de trabalho, mas sem estar recebendo. Então, isso é muito preocupante. Quer dizer, além de não estar recebendo, ele é cobrado para estar em tal lugar, executando seu serviço normalmente. Mas como que ele vai fazer isso? Se ele não tem o dinheiro do salário, nem o dinheiro do vale transporte, vale alimentação, nada. Ele tem que ir na esperança de receber um dia. Isso aí a gente tem orientado os trabalhadores para que tomem essas providências, entendeu? Para que eles possam colocar isso, visualizar isso para a justiça e a justiça possa agir em nome deles. Fabiano, o ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, ele disse nesta segunda-feira que as decisões finais sobre a reforma da Previdência devem ser tomadas até o final desta semana. Ele disse que, abre aspas, a gente acredita que quinta ou sexta-feira ele, no caso Bolsonaro, deve estar de volta para Brasília e vai tomar as decisões finais. As equipes do ministro Paulo Guedes continuam trabalhando na formulação, fecha aspas. A declaração foi dada ao sair de uma reunião no Ministério de Desenvolvimento Regional. Abre aspas, graças a Deus, está se recuperando muito bem, fecha aspas, afirmou o ministro. Para a Onyx, negociação com estados deve ficar para depois, né? As propostas aí não muito, né, viáveis para a classe trabalhadora. E como é que vocês estão avaliando aqui no estado de Roraima e alguma discussão a nível nacional através da UGT? Estamos muito preocupados, né, Paulo? O que está acontecendo, a gente já viu essa história acontecer há alguns meses atrás, na então reforma trabalhista. E o que está acontecendo é que muitos trabalhadores ainda não tomaram conhecimento da gravidade da situação. Você veja só, se a pessoa necessitar de 40 anos para se aposentar de contribuição, significa que nós não teremos trabalhadores aposentados, pelo menos no setor da construção pesada. Isso não vai acontecer mais. Porque, veja só, Paulo, nós vivemos num estado onde o trabalho ele é sazonal, né? Nós temos um inverno e um verão muito bem definido, e no inverno não se consegue trabalhar aqui. Então, essa população trabalhadora, essa massa trabalhadora fica parada, fica estática, mas eles estão vivendo, né? Eles não param de viver nesses 6 meses, eles vão viver, e o que vai acontecer é o seguinte, na hora que for calcular o tempo de contribuição, na hora que esse senhor tiver seus 60, 70, 75 anos, vamos ver que vai ter contribuído só 20, 25 anos. Vai acontecer o quê? Vai morrer sem conhecer o que foi uma aposentadoria. E nisso, os trabalhadores, infelizmente, não estão tomando conhecimento disso. Estão alheios. A reforma trabalhista está aí, já está em vigor, né? Em vigor. E por incrível que pareça, vou te contar, vou te participar uma situação que eu vivi, onde eu cheguei dentro de uma empresa aqui em Boa Vista, e teve um trabalhador que se manifestou no meio dessa reunião, levantou o braço e falou assim, olha, ô Fabiano, essa reforma trabalhista, isso não vai passar não, porque não tem condição do negócio passar não. Eu falei, meu amigo, não só já passou, como está
em vigor no país que você vive, trabalha e paga os impostos. Tem trabalhador que ainda pensa que ainda vai se colocar em votação a reforma trabalhista, né? Já a reforma trabalhista já fez até aniversário, Já. e tem gente que não está acreditando que ela já está vigente no país. E o pior é que grande parte dos deputados federais que foram a favor da reforma trabalhista foram reeleitos. Reeleitos, inclusive, por trabalhadores, né? Por servidores, por pessoas terceirizadas que votaram nesses parlamentares para reeleição e que eles foram defensores da retirada de direitos no que diz respeito à reforma trabalhista. E a gente precisa de, urgentemente, a gente leva isso ao conhecimento dos trabalhadores, mas muitos deles não acreditam no que está de fato acontecendo. Ora, eu faço um desafio aos trabalhadores. Nós temos aqui em Boa Vista, a gente já está passando por esse processo de achatamento salarial. O que seria esse achatamento salarial? A diminuição do valor real do salário. Ou seja, a gente já tem pessoas ganhando menos do que o salário mínimo? Inclusive, do que o salário mínimo. Mas onde isso existe, Fabiano? Lojas Americanas, C&A, posso falar os nomes aqui? Pode falar. C&A, Riachuelo, Renner, vamos lá, nas multinacionais, vamos começar por elas, Bob's, Burger King. Então, assim, já ganhando tem... menos que o salário mínimo? Menos que o salário mínimo. Mas isso é permitido, Fabiano? Sim, pelo pagamento de horas de salário de trabalho, sim. Ou você pode a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista. E tem gente que ainda não está acreditando nisso. Nós temos aqui a questão migratória da Venezuela e de outros países também. Ontem foi reportado no Fantástico a entrada dos cubanos via Guiana. Outro corredor, né? Outro corredor. Então, nós temos trabalhadores... mas entra muita gente ruim de serviço, mas entra os bons também. E esses bons ocupam com muita sabedoria os postos de trabalho. Ou seja, eles não estão tomando, eles estão disputando uma vaga de trabalho. Se ele é mais qualificado do que um brasileiro, obviamente ele vai ter acesso a essa vaga. Sim. Entendeu? Então, isso força o quê? Se você tem um excesso de mão de obra disponível, isso significa que você pode diminuir o valor que você vai pagar e você vai ter pessoas que vão aceitar por um valor um pouco menor do que teria sido proposto há um tempo atrás. Então, nós já estamos tendo e vivenciando isso nos nossos dias atuais aqui em Boa Vista. E o trabalhador ainda não despertou. Né? Não despertou. Eu tenho falado, veja só, a gente que trabalha com o público seletista, a gente vê, nós temos pouquíssimas vagas de trabalho. Pouquíssimas. E muita gente na disputa, na procura. Isso está forçando o mercado a ter uma queda no valor salarial. Em todos os sentidos, todos os sentidos. Nós temos empresas fechando, nós temos os postos que estão mais disputados, mais gente qualificada no mercado, nós temos gente vindo de uma qualificação internacional, né? E isso aí força o mercado. Aqui você atribui toda essa situação, né? Inclusive é uma análise internacional, né? Sim, passa por uma análise internacional. Sim, a gente... Na verdade é o seguinte, nós estamos vivendo um resultado de políticas públicas que não foram discutidas, debatidas. Eu não vou ser leviano de imputar uma responsabilidade toda e exclusivamente ao governo do Estado ou ao governo federal. Nós não temos culpa de estar acontecendo essa situação aqui na Venezuela, nem lá em Cuba, mas... quer dizer, a gente está vivendo um panorama que nós também, a população do lado de cá, também não é responsável por isso. E no caso, quem está sobrando o preço disso tudo aí, para a população pagar, para a população trabalhadora. Eu conclamo a todos os trabalhadores que procurem seus sindicatos, seus órgãos representativos, que participem disso aí, das discussões. E tem muita gente que ainda não está acreditando. Fortalecer o sindicato é importante, né? E falando na reforma da Previdência... isso que eu te perguntar de novo, porque o governo falou que vai procurar os estados, porque a reforma não é só nacional, ela passa por uma discussão a nível de estado e município. Né? A gente já tem aí pautado já o fim
do seguro-desemprego, nós temos o fim das férias. O 13º, inclusive. O 13º de finalização do 13º, o que eles vão fazer? A carteira de trabalho aí, sem o direito trabalhista, já está sendo como se diz, difundida. Ou seja, num primeiro momento, Paulo, o governo federal ele vai aumentar esse salário dessa pessoa que não tem direito. Mas e aí depois? Tá. Suponhamos que uma pessoa ganha 1.000, o governo fala assim, não, você que não tem os direitos de trabalho vai ganhar 1.600. Mas e aí, ano que vem? Vai ser reajustado aonde aqueles R$ 1.600, se ele já não tem mais direito trabalhista algum? Então são situações interrogações que estão aí, e funciona muito bem, isso funciona lá nos Estados Unidos, mas nós não temos uma cultura americana aqui, né? Vamos comparar, se a gente fosse comparar, teríamos que ter políticos, teríamos que ter É isso que me chama a atenção. Os políticos ficam propondo as suas leis, as suas ideias ali, se baseando em outros países com outras culturas totalmente diferentes. Não, nos Estados Unidos funciona dessa forma e deu certo. Na Finlândia deu certo. Na Suécia deu certo. Nós estamos falando de Brasil. Nós estamos falando de todo um processo histórico que tem que ser analisado. Cultura, uma série de coisas aí. E a gente sabe que, historicamente, a classe trabalhadora brasileira acaba sempre pagando a conta, né? Porque o trabalhador sempre tem que pagar a conta, hein? É aquela máxima do ditado popular, né? A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. A gente tem aí também na mira os servidores públicos, que não estão descartados da situação. Quer dizer, você tem uma estabilidade que já está sendo questionada, a estabilidade do servidor público, né? A questão dos policiais, das Forças Armadas aí, né, dos benefícios que incham a folha de pagamento. Eles, por outro lado, eles também não têm os mesmos direitos que o trabalhador seletista tem. Então, é isso que eu falo, tem que fomentar, tem que aumentar essa discussão para ser razoável. Ora, precisamos rever as contas em nível nacional? Precisamos sim, está mais do que claro. Então vamos ver por onde. Agora vamos para o debate. Agora, aquela discussão de dizer que a Previdência está deficitária? Não, é um papo que no seletista não está, não. A Previdência deficitária é lá no servidor público. Quer dizer, você tem hoje uma expectativa inclusive já foi feito até um levantamento sobre essa questão toda do servidor público, que apontado pelos conselhos federais, de que não é isso que o governo federal vem propagando desde o ano passado, quando tentou se aprovar a reforma da Previdência, que tem recurso, que a Previdência está operando no seu limite. O que está faltando aí, segundo os estudos que foi colocado, inclusive por algumas centrais sindicais, é que falta gerenciamento, falta gestão, e que tem muita gente aí sonegando, né? As grandes empresas são grandes sonegadores da Previdência, que acabam não pagando, né, o Estado. Então, eu acho que caberia ao governo, tenho certeza que as autoridades do governo divulgar e publicar quem são os grandes sonegadores dessas grandes empresas aí que acabam não pagando o imposto, seja ele municipal, estadual, da União, e acaba sobrando para o trabalhador e para o servidor público. Olha, você que sintonizou agora a 107,9 FM, eu estou conversando aqui com o Fabiano Xavier, ele que é presidente estadual da UGT, da União Geral dos Trabalhadores. Fabiano. Então, sem contar, dando continuidade aqui, a questão da perspectiva de vida, né, do brasileiro, que aumentou. Há uns 20 anos atrás, o brasileiro vivia 70 anos. Hoje tem brasileiro vivendo 80, 90 anos aí, tranquilo. Então, isso significa que a Previdência passa a ter um desgaste com esse trabalhador, com esse brasileiro aposentado que se mantém vivo, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, empurrar a conta para o mais fraco, isso aí fica difícil. O trabalhador em si já não aguenta mais. E outra, não sei se seria a saída a renúncia a esses direitos trabalhistas nesse momento. Quer dizer, você renuncia e depois. E aí? Se ano que vem, você tem um ano para você fazer um trabalho, chega ano que vem, você não tem direito ao reajuste salarial. E a inflação? Os países aí para fora, onde eles compararam, a inflação é irrisória, é mínima, né? E eles fazem esses reajustes aí de uma forma bem tranquila.
Agora, aqui é necessário um entendimento maior, um debate, principalmente o interesse do trabalhador em estar participando dos debates, das discussões, e principalmente levantando isso aí e sabendo do que realmente está passando e acontecendo, principalmente na nossa localidade aqui, que é Boa Vista, Roraima. Fabiano, inclusive, nós estamos vendo aí a situação a nível de Brasil, a nível geral, dessas propostas que estão saindo aí, 60 anos, 65 anos, aposentadoria, tem a aposentadoria especial também. O que caberia assim, à classe trabalhadora nesse momento de todas essas tentativas da retirada de direitos fazer? O que caberia aos trabalhadores? Olha, principalmente junto com os seus sindicatos, o que caberia a tudo isso? Cabe a gente ter uma união maior, Paulo, de todos os trabalhadores. Não é independente de bandeira política, partidária, de ideologia, mas a união, porque está sendo retirado de todos. Não está vindo com o nome escrito ou direcionada essa reforma. Essa reforma ela serve para todos. Então é bem preocupante aonde nós estamos localizados no sistema. A participação desse trabalhador hoje em nível de discussão, até para saber do que se trata e o que nós temos, é muito importante e de suma, vamos dizer assim, vitalidade, para que todos tenham conhecimento das reais mudanças, tanto na questão previdenciária, como na questão trabalhista. Principalmente na previdenciária, onde mais direitos serão retirados, né, como o direito à própria aposentadoria daqueles que não contribuíram no tempo previsto pelo governo federal. Sabendo que nós temos uma divisão aqui no Estado, e quando se mexe com isso, quando o governo federal passa a responsabilidade para os estados, ele está chamando para discussão esses estados, para que esses estados exponham o que acontece, para que juntos possam tomar essa medida. Bom, você que sintonizou a 107,9 FM, estou conversando aqui com Fabiano Xavier, ele que é presidente da UGT, da União Geral dos Trabalhadores. Fabiano, estamos chegando ao finalzinho desse nosso quadro do Informe Popular. Quero agradecer aqui a tua participação e deixar aqui o microfone da 107,9 FM à tua disposição para as considerações finais. Pois é, Paulo, muito obrigado. Agradecemos também a oportunidade de estar aqui mais uma vez, contribuindo aqui para o debate. E dizendo sempre, lembrando, vou reafirmar aqui o pedido aos trabalhadores, vamos nos unir para pelo menos a gente esboçar alguma reação, tomar alguma atitude, um posicionamento junto com as entidades, independente de você for filiado ou não, mas vamos nos unir. Quando essa reforma vigorar, ela vai vigorar para independente de partido político, partidário, se você é sindicalizado ou não, vai estar vigente para todos, assim como a reforma trabalhista já está aí. Né? Então, deixamos esse apelo aqui no final do programa, Paulo, com essa chamada aos trabalhadores, de todos os segmentos, todos. A reforma trabalhista e reforma previdenciária não é direcionada a um determinado público, não. Depois que estiver instalado, aí ficará. Eu vou aproveitar aqui a tua presença também para a gente poder fazer um breve comentário, né? Nós recebemos a triste notícia, né, logo nas primeiras horas, no final da manhã, né, da morte desse nosso grande amigo, que a gente vem acompanhando as suas transmissões. Ricardo Boechat, que é jornalista, né, que morre aos 66 anos em queda de helicóptero. É tragédia em cima de tragédia a nível de Brasil, né? Inclusive, hoje pela manhã, o comentário que ele fez na Band News, na rádio, foi sobre tragédia, né? Falando sobre Brumadinho, falando sobre a situação do Flamengo, falando que está acontecendo muita tragédia no Brasil, muitos acidentes, e acontece isso com esse âncora, né, do jornalismo brasileiro. Por uma grande infelicidade minha, Paulo, eu estava em Belo Horizonte na data do acidente de Brumadinho, eu pude ver de perto
o drama vivido lá. Além de conhecer Brumadinho, eu sou de lá, sou de Belo Horizonte, nascido em BH, e a gente teve a oportunidade, eu conheci Brumadinho porque Brumadinho fica bem próximo a Belo Horizonte, e conheci também a Vale, as dependências da Vale na época, e a gente nunca esperava de acontecer uma tragédia naquela proporção que aconteceu em Brumadinho. Posterior a isso, tivemos aquele incidente do Flamengo aí, onde inocentes também morreram lá. E agora, hoje, com essa triste notícia desse grande profissional, que foi Ricardo Boechat. Ele vai deixar uma lacuna no jornalismo brasileiro, sem dúvida, pela coerência, pela imparcialidade com que ele fazia os seus comentários aí na Band, né? Uhum. E sempre levando com muito profissionalismo. E esse ano de 2019 é um ano carregado de muitas tragédias. Você veja só, nós mal começamos o mês de fevereiro. Sim. E já temos tragédias aqui que pode suportar, acho que o resto do ano. Acho que se 2019 acabasse amanhã e começasse já 2020, já seria muito... A gente conseguiria virar essa página de 2019, mas eu sinto um pouco de pânico em pensar que a gente ainda tem 10 meses pela frente para acabar o ano, né? Eu acho que chega de tragédias, né? Chega, eu acho que já está de bom tamanho aí para o ano. E nós vamos finalizar o nosso programa de hoje com essa triste notícia. O jornalista, apresentador e radialista Ricardo Eugênio Boechat morreu no início da tarde de hoje, aos 66 anos, em São Paulo. Ele deixa a mulher Verusca e seus 6 filhos. O jornalista estava em um helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera, em São Paulo, e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. O piloto Ronaldo Catrus também morreu no acidente. Boechat deu uma palestra a representantes da indústria farmacêutica em Campinas, no interior do estado, na manhã desta segunda-feira. Ele retornava a São Paulo por volta de meio-dia. Ele deveria pousar no heliponto da Band, no Morumbi, na zona sul da capital paulista. O jornalista era apresentador do jornal da Band, da rádio Band News FM, colunista da revista Isto É. Ele também trabalhou nos jornais O Globo, O Dia, O Estado de São Paulo, O Jornal do Brasil, e foi comentarista do Bom Dia Brasil na TV Globo na década de 90. Filho do diplomata Ricardo Eugênio Boechat, nasceu no dia 13 de julho de 1952 em Buenos Aires, e o pai estava a serviço do Ministério das Relações Exteriores na Argentina. E o perfil dele, no site da Band News FM, informa que ele era o recordista de vitórias do prêmio Comunique-se, e o único a ganhar em 3 categorias diferentes. Nossos sentimentos à família, e terminamos nosso programa de hoje na apresentação desse amigo de vocês, Paulo Tadeu. Trouxe aqui hoje o Fabiano Xavier na nossa entrevista alternativa, e na operação de áudio, Leonardo Paixão. Uma excelente boa tarde para todos vocês, mas ficamos aqui as nossas condolências, nossos sentimentos, a perda desse grande jornalista para a comunicação do Brasil.